Esse é o caso de um paciente masculino de 52 anos que procurou atendimento no HC pelo fato de ter um aumento na região da face e cervical que ele relata há 6 meses. Como antecedentes, ele era um paciente tabagista crônico e referia também perda de 5 quilos nos últimos 30 dias. Foi examinado num dos ambulatórios do hospital e notaram que havia uma massa com um aspecto moderadamente flutuante nessa região de face e cervical à direita. Com isso, ele foi encaminhado ao serviço de imagem para a realização de uma tomografia, que é esse exame que estamos vendo. O paciente tinha realmente várias formações nodulares e ovaladas em vários níveis cervicais à direita, muitos deles com um conteúdo hipoatenuante, alguns quase que totalmente cístico no seu interior, e havia também um borramento dessa região cervical, principalmente nas topografias um pouco mais baixas, tudo isso causando um efeito de massa, inclusive comprimindo a veia jugular interna desse lado direito. Na porção mais cranial, notávamos que as células da mastoide estavam obliteradas nesse lado direito, mas o mais importante é que havia um nítido efeito de massa na região do rinofaringe, predominante do lado direito, mas era uma massa grande que já pegava toda a região posterior praticamente do rinofaringe, inclusive já com alterações na topografia da base do crânio. Na reformatação coronal, continuávamos a ver todo esses nódulos na região cervical direita, alguns inclusive com o mesmo aspecto, porém menores do lado esquerdo, e aquelas alterações descritas lá no axial já também nítidas aqui, a opacificação das células da mastoide desse lado e a massa que ocupava todo o rinofaringe, bastante grande, principalmente na sua topografia do teto e parede direita, notoriamente já comprimindo e também praticamente invadindo o espaço parafaríngeo desse lado direito. Notem o espaço parafaríngeo aqui à esquerda, a parede do rinofaringe desse lado e o enorme espessamento que vemos dessa parede desse lado direito e a obliteração quase total do espaço parafaríngeo. Cranialmente, nós já tínhamos um alargamento do forame lácero e um aumento, inclusive, do seio cavernoso desse mesmo lado. Aparentemente, essa massa já estava localizada abaixo do forame oval também desse lado direito. Levando em conta a presença dessa massa no rinofaringe, com aspectos invasivos, agressivos, sugestivos de um tumor maligno, mais a presença dessas formações nodulares e ovaladas bilateralmente, principalmente à direita, e com conteúdo mais hipoatenuante, nós fizemos uma suposição de estarmos diante de um tumor, muito provavelmente um carcinoma da região do rinofaringe, com várias metástases para linfonodos cervicais. Vários deles já necróticos, inclusive com extravasamento linfonodal, e alguns até coalescentes, dando esse efeito de massa todo que o paciente referia. A sua perda da acuidade auditiva muito provavelmente se dava pela obliteração da trompa de Eustáquio entrando na região do rinofaringe. Se vocês virem o vídeo sobre a anatomia dessa região, vão ver que é aqui que desemboca a trompa de Eustáquio
e a sua obliteração propicia o acúmulo de secreções na região do ouvido, e isso deve ter levado a essa mastoidite, um resultado de uma perda da acuidade auditiva do paciente. Na reformatação sagital, vemos essa massa do rinofaringe ocupando todo o seu espaço, inclusive aquele aspecto de alargamento do forame lácero e aumento do seio cavernoso. Na região dos linfonodos, vemos que o conteúdo desses linfonodos eram de um líquido espesso. A partir desses achados da tomografia, o paciente teve a realização de um PAF num desses linfonodos, que veio como material hemorrágico, não sendo possível uma definição. A partir daí foi feita uma biópsia mesmo na região do rinofaringe, e o resultado anatomopatológico foi de um carcinoma indiferenciado do mesmo. Diante desse achado anatomopatológico de carcinoma indiferenciado, o paciente foi submetido a ciclos de radioterapia e quimioterapia. Esse exame é cerca de 4 meses após esse exame de entrada. Notem que logo após o tratamento já havia uma importante regressão dessa enorme massa que víamos no exame inicial. Ainda existe algum edema, obviamente, advindo principalmente da radioterapia, mas era notório que a lesão já tinha tido uma grande reversão. Nas reformatações coronais, temos o mesmo efeito. Apesar do edema das regiões do rinofaringe, é notório que houve uma profunda regressão da massa existente no mesmo. Inclusive, a própria morfologia normal do rinofaringe já começa a se esboçar nesse exame pós a rádio e quimioterapia. Os espaços parafaríngeos já estão mais simétricos, embora ainda moderadamente obliterados, agora principalmente por um efeito de edema existente em toda a região pós-tratamento. Notem que já houve uma regressão importante dos linfonodos nessas regiões cervicais. Esses exames são de cerca de 4 anos atrás e o paciente continua em acompanhamento, se estabilizou a partir desse tratamento de rádio e químio e vem sendo acompanhado sem grandes alterações até o momento. Os tumores de cabeça e pescoço que estão sendo examinados previamente a qualquer tratamento são classificados de acordo com a tabela TNM. Essa é a última tabela da Organização Mundial de Saúde de 2017. Obviamente, só classificamos tumores com diagnóstico anatomopatológico de malignidade. Só usamos essa classificação no exame inicial. Sempre que possível, fazemos comparações com exames anteriores e os laudos são nesse sentido. Em relação ao exame de tal data, houve estabilidade, melhora ou piora das lesões anteriormente descritas. É o mais importante do ponto de vista de acompanhamento. Nesse caso que vimos que temos uma lesão bastante extensa do rinofaringe, essa delimitada pela linha vermelha, que já vem para o orofaringe, o que só isso denotaria um tumor ainda T1. Porém, tem sinais de comprometimento com possível invasão até do espaço parafaríngeo direito, o que a sós configuraria uma classificação como T2. Porém, também tem um comprometimento da base do crânio,
vemos que temos um alargamento do forame lácero, o que por si só daria uma classificação como um T3. Porém, também invade o seio cavernoso, que está notoriamente alargado em relação ao outro lado. Portanto, já temos uma invasão também intracraniana. Com isso, temos muito bem definido um tumor com uma classificação T4. Como temos linfonodos em ambos os lados, necróticos, e nenhum deles maior do que 6 centímetros, cai numa classificação N2. Portanto, é um tumor T4 N2.